Bom, então bom dia 801B. Olha só, nós vamos começar, voltamos agora, né, à matéria do livro, e nós vamos começar a falar de uma parte ligada à física, que é a parte de eletricidade, tá? O que que acontece? Como, pelo novo BNCC, vocês teriam que já ter visto alguma parte dessa matéria no sexto, no sétimo ano. Bom dia, Duda. Como vocês já teriam que ter visto a introdução dessa matéria desde o sexto ano, para vocês não ficarem defasados, eu dei uma voltada, né, na matéria. Nesse PDF que eu mandei para vocês, que eu vou apresentar agora, tá? Ele vem dando uma introdução na matéria, porque eu não posso falar de eletricidade se eu não tiver falado para vocês primeiro de cargas elétricas, de átomos, prótons, nêutrons, elétrons, tá? Não tem como. Então, vamos lá. Olha só. Átomos, com certeza, vocês já ouviram falar, certo? Até porque nós já falamos sobre a molécula da água. Então, quando a gente fala em molécula da água, né, nós falamos de átomos, o H2O, o que significam os elementos daquela fórmula química, né, que são dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. E a gente viu também, quando falou de molécula da água, que os átomos se juntam formando as moléculas, e as moléculas formam a matéria, né? O que vem a ser a matéria? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, tá? Então, nós encontramos na natureza matéria e energia. Energia é a força que promove o trabalho da matéria. Por exemplo, o vento, ele é energia. Como eu sei que o vento é energia? O vento não pode ser pesado, o vento não pode ser medido. Apenas a direção e a velocidade. Mas peso, professora, e o ar? Ar é outra história. Ar é uma mistura de gases. Ele pode ser pesado, né? Se você tiver uma balança muito própria para isso, muito delicada, uma balança que consiga pegar uma massa muito pequena. Mas o vento. Bom dia, Isabela. Mas o vento, ele é apenas, né, uma forma de energia, é o ar em movimento. Quando você pegar um barco à vela, o vento vai ser a energia que vai fazer a matéria, que é o barco, que é algo que ocupa lugar no espaço, né? Ele tem peso, ele tem volume, ele tem tamanho, e ele então é a matéria. A matéria, ela é formada a partir dos átomos. Átomos se juntam, formam moléculas. As moléculas se juntam formando a matéria. O ar é matéria, ele ocupa lugar no espaço. Se nós fecharmos um quarto todo, quando nós abrimos a porta, né, a janela, ela dá aquela tremida. Exatamente por quê? Porque você faz com que ele se mexa, ele está ocupando lugar no espaço. Então, a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Energia é o que move a matéria. A energia, ela não pode ser pesada. Quando eu digo medida, a gente sabe que nós medimos a quantidade de energia que entra na nossa casa, mas quando eu digo medida, medida no sentido de volume, tamanho e peso, massa. Outra coisa importante que vocês vão precisar ter daqui para frente, tá? É o conceito de massa. O que vem a ser massa? Massa é a quantidade de moléculas, né, de matéria daquele corpo. Então, quando nós falamos peso,
é uma maneira vulgar e até errada de você se referir à massa, porque massa é a quantidade de matéria, a quantidade de moléculas. E esse peso é a ação da gravidade sobre essa matéria. Então, vai depender da gravidade. O meu peso aqui é 1. A gravidade está agindo em cima do meu corpo, uma gravidade X. Se eu for para Vênus, a gravidade é outra, né? Então, o meu peso passa a ser outro, porque a gravidade atraindo a minha massa, ela é outra. Mas, vulgarmente, a gente acaba se referindo ao volume como um tamanho, uma quantidade, e a massa como o peso de alguma coisa, tá? Mas pensem nisso, que massa é a quantidade de matéria, de moléculas que um corpo possui. E o volume é, o tamanho daquele corpo, tá? A quantidade é relacionada à massa e o volume ao tamanho, tá? Até aqui, tá ficando claro para vocês isso, para eu poder introduzir, começar a falar da matéria? E essa matéria é uma matéria longa, tá? Tá, Eduarda, olha só, eu estava explicando a eles que essa matéria é uma introdução a uma parte da física. Por conta do BNCC, o sexto ano já começa a ver essa matéria, o sétimo, o oitavo, e vocês terminam no nono. Como vocês, por conta dessa mudança no meio do caminho, vocês não tiveram a parte de introdução do sexto e do sétimo ano, eu estou fazendo com vocês uma introdução da matéria para vocês, para eu poder falar em eletricidade, eu tenho que falar em carga elétrica. Para eu falar de carga elétrica, eu preciso falar de átomos e matéria, massa, para poder falar de prótons, nêutrons e elétrons, tá? Então, vamos lá. Então, olha só, gente, prestem atenção, mas prestem atenção mesmo nesse desenho, tá? Eu vou estar passando o cursor sobre ele. Então, olha só, eu tenho um núcleo de um átomo. Esse núcleo ele foi separado para aumentar, para mostrar para vocês. Em verde está o nêutron. O nome já diz. Nêutron é uma partícula neutra, ela não tem carga elétrica. O mundo, o universo, ele é feito a partir da eletricidade. Nós somos carga elétrica. Quando nós damos uma cotovelada, às vezes, em algum lugar, nós tomamos um choque, né? Nós sentimos um choque, é uma descarga de carga elétrica, tá? Nós somos carga elétrica. Então, o nêutron, ele é neutro, ele não tem nenhuma carga. O próton, ele tem carga positiva. E em verdinho, né? Estou passando aqui o cursor para vocês. Em verdinho aqui, nós temos os elétrons que têm carga elétrica negativa. Outra coisa importante que vocês precisam observar: os elétrons, eles estão orbitando. Eles estão numa órbita, tá? E os prótons e os nêutrons, eles estão presos no núcleo. O elétron está solto e os prótons e os nêutrons não. Então, quando existe perda de energia, carga elétrica de um corpo para o outro, quem se movimenta sempre é o elétron. Se eu falar para você que um corpo está carregado positivamente, significa que ele perdeu partícula negativa. Esse corpo, esse átomo, doou elétrons para alguém. O elétron verdinho é o que está aqui, ó, ele está solto, então ele pode se movimentar, ele vai de um lado ao outro, tá? Então, se um corpo está carregado positivamente, não é que ele tenha mais carga elétrica positiva. Na realidade, ele perdeu a negativa. Quando ele perde o negativo, ele fica com mais positivo. E acontece o inverso, gente. Se eu digo para você que um corpo está carregado negativamente, não é que ele tenha perdido a carga elétrica positiva, ele ganhou a negativa. Quem comanda a história é o elétron, a carga negativa. Se eu sou um corpo positivo, é que eu perdi o negativo. Se eu sou um corpo negativo, é porque eu ganhei mais elétrons, tá? Isso eu digo para vocês, está tudo aqui, ó,
né? Eu digo aqui, ó, carregado positivamente, ele perde elétrons, ele perde negativo, acaba ficando com mais positivo. E quando ele está carregado negativamente, ele ganhou elétrons, passou a ter mais elétrons do que prótons, tá? Outra coisa importante que vocês precisam ter em mente para a gente entrar na matéria, que a gente costuma brincar muito, né? Que os opostos se atraem no dia a dia da gente. Por que a gente fala isso? Pelas cargas elétricas. Lá, né, antigamente, lá no primário, no Fundamental 1, se fazia muita experiência com os ímãs. Se você pegar o ímã e o outro, quando você junta os lados opostos, ou seja, o ímã é uma coisa imantada, é um tipo de energia, tá? Energia magnética. Quando você pega as cargas iguais, os polos iguais do ímã, e tenta juntar, você não consegue, existe uma força de repulsão. Ou seja, as cargas iguais se repelem. Em compensação, se você pegar pelo lado diferente, o positivo e negativo eles se juntam. Isso é uma lei da física, tá? Cargas opostas se juntam, os opostos se atraem, cargas iguais se repelem. E a gente vai ver, porque isso é muito importante, essa lei, para falar de condução de eletricidade, tá? A condução da eletricidade, a eletrificação de corpos, eletrização de corpos, desculpe, a eletrização de corpos, ela vai depender dessas cargas elétricas. Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Até aqui, pessoal, todo mundo está acompanhando esse comecinho da matéria? Isso é muito importante que vocês peguem. Tem alguma dúvida? Eduarda está acompanhando. Eduarda, Isabela, ok? Eduarda, quando você entrou, eu já tinha começado a matéria? O início está... Ainda não, tá bom. Tá, então você pegou desde o comecinho, tá? Então, gente, olha só. Vamos aqui. Deixa eu descer aqui para vocês, então. Esse desenho aqui vem mostrando isso, tá? Cargas iguais se repelem, cargas diferentes, elas se atraem. Então, agora que a gente falou, né, aqui sobre os prótons, nêutrons e elétrons, vocês focaram que a nossa aula ela vai ficar em cima do elétron, ele é quem vai mandar nisso tudo, tá? E que o processo de eletricidade depende, né, do elétron estar passando de um lugar para o outro, das cargas elétricas, a gente pode começar a falar da matéria, tá? Essa matéria está no livro de vocês, porém, eu fiz esse resumo, onde ele está um pouco mais explicado do que no livro, tá? No próximo tempo, a gente até entra no livro, mas agora a gente vai ficar por aqui, né, tá bom? Nesse PowerPoint, tá? PowerPoint não, nesse PDF. Então, olha só. A gente começa falando de eletrização. O processo de eletrização. Primeira coisa, o que é eletrizar? Eletrizar é dar energia, tá? É dar energia a esse corpo. Eduarda, você chegou a pegar a diferença entre matéria e energia? Você já estava aqui quando eu comecei a falar disso? Muda. Pois eu peço a ela. Então, olha só. Aqui, então, voltando. O processo de eletrização, né? O que então é eletrização? Eletrização é você tornar esse corpo carregado com alguma carga elétrica. Ou você vai fazer com que ele fique com mais elétrons ou com menos elétrons. Você vai tornar ele ou positivo ou ele negativo. Você vai tirar ele da posição neutra. O corpo neutro, eu falo aqui em cima para vocês, tá? Que ele está eletricamente carregado quando tem mais de uma dessas cargas, tá? E eu digo para você que o corpo neutro é aquele que tem a mesma quantidade, ele não tem nem mais elétrons nem menos elétrons, tá? A eletrização consiste em retirar ou fornecer elétrons ao corpo. Você torna um corpo neutro
carregado. Ou ele fica carregado com mais prótons ou com mais elétrons, tá? Então, a eletrização é esse processo de eu tornar um corpo carregado eletricamente, carregado com partículas, ou positivas ou negativas. Eu tiro esse corpo do estado neutro. E existe aí 3 formas da gente tornar esse corpo eletricamente carregado, tá? A primeira tá aqui, ó, é por atrito, né? Como que acontece? Quando você atrita corpos, ou seja, você esfrega, você gera energia. Tanto que você vai ver que a sua mão fica quente. Só que além de ficar quente, você faz com que a carga elétrica que esteja presente no ar, ou no seu corpo, ou nos corpos, ele passe a se agitar. Quando os elétrons se agitam, eles começam a pular, eles começam a se espalhar e eles podem aí se transferir de um corpo para o outro, tá? Então, a eletrização por atrito, nenhum dos dois está inicialmente carregado. Ambos eles estão neutros, com a mesma quantidade de elétrons e com a mesma quantidade de prótons. Porém, quando você atrita, acontece uma transferência dos elétrons. E aí eles ficam carregados com cargas opostas. Como que isso acontece? Os corpos que têm mais elétrons sobrando, passam para quem tem menos ou quem não tem nenhum, tá? Então, se eu ganhei elétrons, eu fiquei carregado negativo. Se eu perdi elétrons, eu passei a ter mais carga positiva. E aí é o que acontece aqui nessa figura, tá? Só que olha só, presta atenção. Peguei um bastão de vidro, um pano de seda. O meu vidro é quem, no caso aqui, vai estar mais carregado do que a seda. Então a gente começa a atritar, né? A gente faz isso muito na escola no livro a gente vai ver, eles mostram a experiência do pente que a gente passa no cabelo e chega perto do papel, tá? É, existe também a caneta, né, que você esfrega no corpo, no cabelo, cola na parede. Então, a gente vai ver isso no livro, tem esses desenhos também, a gente vai depois trabalhar o livro, mostrando. Quando eu esfrego o pano no tecido, que eu agito esses elétrons, eles começam a se mexer. Quem tem mais elétron, que tem na órbita lá elétrons sobrando, ele pula para o pano. E o pano, então, passa a ter mais elétrons. Por isso que na figura mostra que o vidro ficou positivo e o pano ficou negativo. O vidro ficou positivo porque perdeu carga negativa, ficou com mais positivo. E o pano passou a ter carga negativa. Agora, gente, essa forma de eletrização por atrito não acontece entre todos os corpos. Só alguns corpos conseguem fazer isso, tá? E para a gente ver isso, existe aqui, ó, uma tabela. Essa tabela é chamada, tá, de tribo elétrica. Foi criada uma tabela. Essa tabela mostra os materiais que melhor conseguem fazer isso. Por exemplo, como é que a gente consegue ver isso? Entre os extremos, tá? Quanto mais aqui para o verde, melhor se combina com o vermelho, tá certo? Então, quanto mais longe um do outro, mais eles conseguem produzir esse processo de energia por atrito. Aqui eu falo para vocês dessa tabela. Aqui eu digo, ó, o atrito fornece energia. Nesse processo é necessário haver afinidade elétrica. Nem todos os corpos se eletrizam por atrito. Existe uma tabela, ela é chamada de série triboelétrica, que permite ver isso. Os elementos do alto tendem a perder elétron e os de baixo a ganhar elétron. A melhor combinação ocorre entre elementos mais distantes. Aqui, ó, a gente vê que, por exemplo, a pele humana, tá? Ela é mais positiva. A extremidade é negativa. Então, a pele ela tende a perder elétron, né? E aqui embaixo, por exemplo, o isopor, o silicone, eles tendem a ganhar elétron, tá? Mas nós vamos ver que você vai falar assim para mim, professora, mas o isopor, ele não é um isolante? É,
apesar dele ganhar esse elétron, não significa que esse elétron vai ficar passeando. Ao contrário, como ele ganha, por quê? Exatamente porque ele tem pouco elétron. Então, ele acaba pegando esse elétron e ficando com ele. Não permite que ele passe. Por isso, um isolante, tá? Gente, sobre esse tipo de eletrização por atrito, que a nossa aula já está chegando no finalzinho, primeiro tempo. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade sobre isso? Matéria nova, coisa que vocês nunca viram. Eduarda, não. Isabela, nem Gustavo, não. Então tá. Vinícius também não. Então eu vou encerrar agora aqui essa gravação do primeiro tempo, tá? Como eu tenho feito todas as aulas. No segundo a gente volta. Nós só devemos terminar a matéria na quarta-feira, tá? E aí eu passo o dever de casa para vocês. Vou editar depois, vocês observem, botando a live ou alguma no mural ou alguma instrução, tá? Então, observem bem direitinho e depois a gente volta para isso. Se não der tempo hoje da gente pegar a matéria no livro, a gente fecha só no PDF e se fechar, e a gente vê o livro depois, tá? Mas vamos devagarzinho porque é uma matéria nova, ninguém tem dúvida. Eu vou então fechar aqui o compartilhamento de tela. Tá? Vou encerrar a gravação e aí eu vou sair porque vocês têm que ir para outra aula e eu para outra turma, tá? Até daqui a pouco, então.